Todo mundo assume que quem some das redes sociais é tímido, inseguro ou simplesmente não tem nada interessante para mostrar. Mas as pessoas que nunca postam não são as mais inseguras. São, muitas vezes, as mais estratégicas. Só que por razões completamente diferentes das que você imagina. E uma delas tem a ver com como seu próprio cérebro sabota seus objetivos toda vez que você anuncia algo publicamente. Então a pergunta não é: por que elas não aparecem? A pergunta é: o que elas sabem que você ainda não sabe? Vamos começar pelo mais óbvio, mas não do jeito que você está acostumado a ouvir. A justificativa mais comum entre aqueles que abandonam as redes refere-se à proteção da saúde mental, seja para fugir da comparação, da ansiedade ou do ciclo interminável de curtidas. E isso é real, mas a maioria das pessoas para aí, meio que na superfície, e não pensa mais a fundo. Pensa comigo. As redes sociais funcionam como cassinos digitais, e sabemos que você sabe disso. Em diversos vídeos aqui do canal, fazemos questão de pontuar esse mecanismo porque é didaticamente mais fácil para você entender. Esse mecanismo é um modelo de negócio. A incerteza da recompensa é o "será que eu vou ganhar um like?", que é o mesmo mecanismo que mantém alguém na frente de uma máquina caça-níquel. Como não sabemos quando virá o próximo like, a expectativa cresce. E essa falta de previsibilidade torna o comportamento viciante. O problema disso não é só o vício, é o que esse ciclo faz com a sua percepção de você mesmo. Quando seu humor passa a depender de quantas pessoas reagiram à sua última publicação, você terceirizou o seu valor próprio para um algoritmo. O resultado? Você deixa de se avaliar pelo que construiu e passa a se medir apenas pelo engajamento gerado em um post. Muitas pessoas que param de postar perceberam esse mecanismo antes mesmo de conseguirem nomear o que estava acontecendo. Elas sentiram o custo que isso traz para a vida e para a percepção de si mesmas. Por isso, tomaram a decisão funcional de reduzir a frequência das postagens, buscando se blindar desse ciclo. Tem um fenômeno que a psicologia identificou e que praticamente ninguém conecta com redes sociais. Quando você conta para alguém um objetivo seu ou posta sobre ele, seu cérebro experimenta uma fração de recompensa que deveria vir lá na frente, com a conquista disso. Isso se chama liberação prematura de dopamina e o efeito é devastador. O pesquisador Peter Gollwitzer passou décadas estudando isso. Em um de seus experimentos, pessoas que declaravam publicamente seus objetivos tinham consistentemente menos motivação para executá-los do que as pessoas que guardavam esses objetivos para si. A explicação é simples. Ao contar, o cérebro já começa a processar aquilo como feito, e aí a narrativa social substitui a ação real do que deveria fazer. Isso acontece com todo mundo, mas ninguém repara. Você posta sobre acordar cedo. Seu cérebro registra como se você já fosse uma pessoa disciplinada. Você comenta sobre querer emagrecer. Seu cérebro começa a construir a identidade de quem já está em forma. Você anuncia que vai empreender. Seu cérebro começa a simular o sucesso antes de você ter feito uma única venda. Assim que a dopamina é liberada, a motivação para de agir. Ela cai. Isso acontece porque, do ponto de vista evolutivo, o cérebro deixa de encarar a tarefa como urgente, uma vez que a recompensa social já foi obtida. Aqueles que optam por não postar acabam, ainda que inconscientemente, protegendo sua motivação, guardando a dopamina para a conquista de fato. E essa é uma das coisas que o RD estuda com mais profundidade. Na nossa comunidade, temos aulas sobre como o cérebro sabota objetivos reais através de recompensas que parecem inofensivas. Se você quer continuar entendendo como esses mecanismos funcionam por dentro, o link para entrar na comunidade está na descrição. Somado a tudo isso que a gente conversou, tem mais um ponto. Há uma redução significativa no fator comparação, que se manifesta da seguinte forma.
Você já saiu alguma vez do Instagram se sentindo pior do que entrou? Se sim, isso não é uma mera sensação. O que está acontecendo aí, mais de uma forma meio mascarada, é a comparação social. Leon Festinger já descrevia alguns anos atrás que os humanos têm uma tendência natural a se avaliar em relação aos outros. Nas redes sociais, esse impulso encontra um ambiente completamente distorcido. Você está comparando seus bastidores reais com os melhores momentos editados de todo mundo. Você, às 6 da manhã, com o cabelo bagunçado, ansiedade no peito, se comparando com a foto de viagem de alguém no sol. Você lidando com uma semana difícil, se comparando com o post de celebração de alguém que acabou de fechar um negócio. Essa não é uma comparação justa, mas infelizmente o seu cérebro não processa o que vê como ficção. Ele interpreta tudo como realidade e, a partir disso, passa a enxergar a sua própria vida como insuficiente. Isso traz muito, mas muito prejuízo. Quando você entende isso, a escolha de não postar começa a parecer menos estranha e mais inteligente. Porque quem não alimenta esse ciclo está simplesmente se recusando a jogar um jogo que foi construído para te fazer perder. Tem gente que chegou nessa conclusão depois de anos postando tudo e sentindo que algo estava errado, mas sem conseguir nomear o quê. Agora chegamos num ponto bem importante. Muita gente não posta por uma razão bem pragmática: proteção social. Tem uma expressão popular que diz que o story do Instagram é um GPS para as pessoas erradas, e por mais simples que isso soe, tem uma explicação por trás disso. Quando você expõe seus avanços, nova casa, nova conquista, nova fase, você ativa algo em outras pessoas. A inveja não é um defeito de caráter de ninguém. Ela é uma emoção evolutiva, que surge quando percebemos que alguém similar a nós está em uma posição que desejamos. O problema é que no ambiente digital, você não sabe quem está vendo. Você não sabe quem está vibrando a seu favor e quem está torcendo para você errar. E exposição sem discernimento geralmente vira vulnerabilidade. E para deixar isso mais claro, o silêncio não é frescura nem bobagem. A própria experiência mostra o contrário. Quem fala menos e faz mais, costuma passar mais confiança. É como se a pessoa falasse menos e mostrasse mais resultado. E quando o resultado aparece, ele fala sozinho, sem precisar ficar criando expectativa, sem prometer demais e sem correr o risco de decepcionar depois. Diante disso, você percebe que a privacidade não vira um comportamento de solidão ou isolamento. Ela se torna, na verdade, um controle sobre a sua própria narrativa de vida. Controlar o que você expõe e quando expõe é, no fundo, controlar o ambiente que te cerca. E o ambiente é um dos pilares mais subestimados de quem consegue construir algo de verdade. No RD tem muito conteúdo sobre como o ambiente molda o comportamento de formas que a gente raramente percebe. Vai ser um prazer ter você dentro da comunidade com a gente. Mas vamos ser honestos sobre toda essa conversa referente ao silêncio? Bom, nem todo silêncio é algo estratégico. E nem toda recusa é uma sabedoria. Por isso, você precisa entender mais uma coisa. Para algumas pessoas, não postar não é uma escolha consciente. É um padrão automático, que foi aprendido em algum momento da vida onde aparecer custou caro. Pensa num contexto de infância. Uma criança que expressava entusiasmo e era ridicularizada. Que mostrava conquistas e ouvia que estava se achando. Que era vulnerável e foi exposta ao julgamento. O sistema nervoso dessa criança aprendeu uma equação. A visibilidade é igual a risco. Com isso, ela carrega esse mapa para a vida adulta. Agora, nas redes sociais, toda vez que essa pessoa pensa em postar algo, existe uma barreira invisível. Um frio na barriga que não tem um nome claro. Uma voz interna que diz: "Pra quê?" Ou "Vão me julgar." No fundo,
Isso era uma forma de se proteger lá atrás, que funcionava quando era necessária, mas agora mantém a pessoa presa, impedindo de construir conexões verdadeiras, de se expressar autenticamente e até de se fazer presente em determinados locais. E esse ponto muda completamente a forma como você vê quem não posta. Porque existe o silêncio que liberta, aquele que é consciente, intencional, que protege a sua energia e atenção. E existe o silêncio que aprisiona, reativo, automático, nascido do medo de ser visto. Por fora pode até parecer igual, mas por dentro é completamente diferente. Então presta atenção nisso. A diferença entre o uso ativo e o uso passivo das redes sociais é significativa. O uso ativo é quando você cria, comenta, interage, conecta de verdade. O uso passivo é quando você só rola o feed, absorvendo, comparando. O uso passivo está associado a piores índices de bem-estar. Não o ato de usar as redes sociais, mas o ato de consumir passivamente enquanto se compara. Isso nos mostra que o problema não é necessariamente postar ou não postar. O problema está na relação que você tem com a plataforma. Diz pra gente aqui nos comentários como que é a sua relação com as redes sociais hoje. A gente vai adorar ler o seu comentário e ver o que você tem a dizer sobre isso. Alguém que posta com intenção, que é aquela pessoa sem apego ao resultado, sem checar obsessivamente as métricas, essa pessoa pode usar redes sociais de forma saudável. E alguém que não posta, mas passa horas consumindo passivamente, pode estar no ambiente mais tóxico possível. Ou seja, o que parece por fora engana. E mais, antes que você pense que a gente está dizendo para você postar ou parar de postar, não é isso. A ideia aqui é te fazer perceber como você se relaciona com isso. Porque o feed é feito para te prender. E se você não percebe, quando vê, já foi. Por isso eu te pergunto, sua atenção ainda é sua? Ou já virou do feed? Na prática, o que acontece é que vivenciamos uma cultura que confunde visibilidade com valor. Quanto mais você aparece, mais parece que você existe. Quanto mais você documenta, mais parece que você está vivendo. Mas as pessoas que nunca postam estão silenciosamente provando o contrário. Que é possível construir em silêncio, crescer sem plateia, se sentir inteiro sem precisar de validação externa. Não estou dizendo que você precisa desaparecer das redes. Eu estou dizendo que vale a pena se perguntar, com honestidade, quando você posta, o que você está buscando? Conexões verdadeiras ou aprovação dos outros? Descobrir qual dos dois é o seu. Isso já começa uma transformação. Me conta nos comentários, você posta com frequência? Ou fica mais na sua, no silêncio? E qual dessas razões faz mais sentido para você? Escreva aqui no comentário que a gente lê tudo. E não esqueça de dar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Até logo!